Fala você ligado aqui no Bora Fazer um Curta especial aqui do Hulk, porque vai estrear o Thor Ragnarok, que vai ter o quê? Planeta Hulk, isso mesmo, pelo Pois menos. é. E aí a gente vai aproveitar pra falar sobre um personagem que é muito melhor do que o Thor, que é o Hulk. Que começou numa HQ chamada Incredible Hulk, olha só. E como vocês sabem, tipo, eu não sou tão leitor de quadrinhos quanto o Luiz, mas eu já li Hulk, algumas coisas do Hulk. Então, a maior parte do tempo aqui no programa vai ser eu ouvindo o que eu já ouvi falar, mas com mais detalhes e falando o que eu li aí. Então, pra começar, quem é o Hulk? Hulk é nada mais nada menos que Robert Bruce Banner, um cientista que mexe com radiações gama, com energia nuclear em si. Como vocês podem ver na biblioteca histórica, foi lançado as 6 primeiras edições. Se não me engano, depois da 6ª edição a revista foi cancelada, não porque era ruim, mas sim porque naquela época tinha um limite para você lançar várias revistas. E o que aconteceu, o Hulk foi cancelado para dar vida a outra revista. Pois é. Depois que a revista do Hulk foi cancelada, o Hulk passou a ingressar numa revista chamada Tales of Astonishing, e depois na edição 118 da Tales of Astonishing, o título da revista mudou para The Incredible Hulk, com a numeração 118, inclusive. E aí foi só ladeira acima com o personagem. Uma curiosidade, antes de a gente avançar um pouco na linha do tempo, é que a primeira história o Hulk tá cinza e depois ficou verde. Houve um problema na coloração, isso aí todo mundo deve saber. Que o Stan Lee preferiu o verde, que realçava muito a questão do Hulk. Porque o problema do Hulk, diferente do super-herói, o super-herói usava roupa. O Hulk era questão estética. Então ele pensou, porra, esse verde aí deu errado, mas eu gostei, então vamos colocar ele como verde. Pois é, porque assim, ele tinha pensado, o conceito do Hulk é que ele, a princípio, ele não era essa criatura verde que vira Hulk quando tá com raiva. Não, ele virava um bicho cinza que falava tranquilamente, racionalmente, e à noite. O Hulk só se transformava à noite, como se fosse um lobisomem mesmo. E é como você falou, teve problema na gráfica, o tom de cinza saiu todo descaralhado e ficou com verde. E é uma cor que não remete a nenhuma etnia, como marrom, amarelo, também não remete a nenhuma ideologia, não é vermelho, por exemplo. Não, né? e Hulk, pra quem, uma curiosidade nerd, a palavra Hulk significa ser bruto e com pouca inteligência. Pois é. Bom, o Hulk, ele surgiu em maio de 1962 e foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, que são dois colossos dos quadrinhos, de todos os tempos da história dos quadrinhos. Como é que foi a origem do Hulk? O Bruce Banner, ele era o cientista lá e ele estava chefiando um projeto de uma bomba gama, seja lá o que isso significa. Aí vamos analisar, já começa um erro fatal nessa história. A história do Hulk é bizarra, tá? Só pra ele vê um moleque lá, Rick Jones. O Rick Jones, que depois na Marvel vai ser, disparado, ele tá em tudo. Até com o Capitão Marvel. Cara, tem um cara lá, por que ele não parou a contagem regressiva, foi até lá, ou então mandou um segurança tirar de lá? Não, ele deixou a contagem regressiva, correu até lá. Não, ele mandou parar, só que não pararam. É verdade, ele mandou parar, mas não pararam porque tinha um russo lá, porque a Marvel nos anos 60, os vilões eram bipolares, ou era União Soviética, ou era vilãozinho, ou qualquer coisa. E a própria origem do Hulk ser uma bomba radioativa tem tudo a ver com isso, esse negócio de guerra, da Guerra Fria, o contexto todo e tal. E outra coisa interessante também é que... o vilão era um comunista, inclusive, que era o Igor, que depois que tinha a ver com Gárgula, inclusive. Vale ressaltar que, o cara vai salvar o cara jogando uma vala, mas até parece que você jogar uma pessoa numa vala não vai impedir o cara de sofrer radiação. E o Rick Jones se safa da radiação, que é uma beleza. Não estou dizendo que eu odeio o Incrível, estou dizendo que só tem uns furos aí, mas é perdoável porque anos 60 é fantasia. E aí depois desse negócio do Hulk ser um lobisomem que vira só à noite, depois o personagem ele foi refeito com o passar das histórias. Tipo, ele criou uma máquina que permitia transformar, até que chega um momento nebuloso pra gente, que infelizmente as relíquias históricas a gente não conseguiu cavar o suficiente, saber que momento o que fez o Hulk ser o que é hoje, que é se transformar pela raiva. Pra gente é uma lacuna que a gente não conseguiu preencher pra esse especial, infelizmente. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que o conceito do Hulk é interessante, porque, tipo, ele é um bicho que... Ele não é um super-herói, ele é uma doença. E o Bruce Banner, ele não é um herói, ele é um condenado, na verdade. Ele tem que lutar pra conter o Hulk, isso é uma tragédia, um monstro que é ativado quando ele fica com raiva e perde o controle, e esse monstro pode sair destruindo tudo e matando pessoas, e é um medo dele. Eu acho o conceito do Hulk dele ser uma doença, eu acho interessantíssimo, assim. E tem essa história aqui, que é Hulk, pessoal, o Incrível Hulk e o monstro está solto.
Nisso aqui o Hulk se transforma pela raiva. O Bruce Banner já é revelado ao mundo que ele é Hulk, então as pessoas já sabem, entendeu? É uma história muito boa. Ele luta com o Rhino, tem algumas capas que virou clássico pro Hulk. As pessoas o veem como um monstro mesmo, uma ameaça. E além disso, tem uma fase muito icônica do Hulk também, que ele perdeu o controle, e aí o Doutor Estranho pegou ele e jogou numa dimensão chamada Encruzilhada, que é uma história bem louca, cheia de vários mundos diferentes. O Hulk fica pequenininho, essas coisas assim. E além disso, o Hulk, ele virou membro fundador dos Vingadores em 63 ou 4. E saiu, foi expulso. Mas aí depois, anos depois, ele se juntou ao Doutor Estranho, Surfista Prateado, Namor, que são os Defensores, né? A gente até falou sobre eles recentemente, bem de passagem na série da Netflix, que não tem nada a ver, mas ok, é uma curiosidade aí. Vamos começar, assim, a fase de John Byrne também não li, não tenho completa, infelizmente, eu tenho picotado, então eu pretendo ler quando eu tiver completa. Mas uma coisa que é preciso falar. Foi ali que eles tentaram separar o Hulk do Bruce Banner, deu certo, entre aspas, né? Só que o Bruce Banner, tanto Bruce Banner e Hulk iam morrer se não voltassem a se juntar. Então, nessa juntagem, já vamos começar a fase que eu vou conseguir engrenar. Só uma coisa, na fase do John Byrne, o Bruce Banner ele ia casar com a Betty Ross, e quando ele tava prestes a se casar, o General Ross entrou doidão na igreja lá, porque ele sabia que o Bruce Banner era o Hulk e odiava ele, via ele como uma aberração também. Vale esse dado aí. Inclusive, a Betty Ross era casada com uma J. Talbot, que depois se divorciou e teve o casamento do Bruce Banner com a Betty. Sim, pois é, que deu errado porque o pai dela entrou lá. Nesse meio tempo. Mas agora vamos voltar às histórias. O que aconteceu? Eles ficaram divididos, tentaram unir de volta. Houve caça-Hulks. A unidade de caça-Hulks. O Hulk e o Bruce Banner foram separados, né? Sim, aí inventaram a unidade de caça-Hulks. Não sei se foi nessa época. Foi nessa época? Eu acho que sim, foi. Que era pra caçar o Hulk, que eram robôs criados pela SHIELD, né? Pra impedir ele. Conseguiram capturar os dois. Nesse capturam os dois, eles tentam botar eles num tanque, nessa edição aqui. Não nessa edição, mas essa edição já mostra uma das consequências do tanque. É por volta de. Essa aqui é a fase. É a volta do Hulk cinza, né? Eles capturam o Hulk e colocam ele no tanque. Só que o que acontece? O General Ross vê aquilo como perigo, o Rick Jones tenta impedir de qualquer forma que isso aconteça, porque ele odeia o Hulk de qualquer forma. Nisso, o Rick Jones tenta impedir que isso aconteça. O Rick Jones cai no tanque e ele vira um Hulkinho. Ele vira um Hulk. E nesse meio termo, o Hulk fica cinza. Aí se transforma em Bruce Banner. Até então, Bruce Banner fica capturado pela SHIELD e pelo exército pra ver se ele volta a virar Hulk. Só que aí inventaram a malandragem de dizer que o Hulk, ele foi curado do Hulk, só que não. Ele voltou a ter aquela coisa de identidade secreta. Ele virava Hulk cinza. À noite, né? À noite. Só que ninguém percebia. E vale um detalhe também, que esse cânone inventado é que dizia que assim, ele já foi Hulk cinza no início, mas agora ele voltou. E esse Hulk cinza mais pra frente, vamos ver que ele é uma das personalidades de Bruce Banner. E esse Hulk era mais fraco, baixo, mas isso não diminuía o seu potencial, é claro. E essa história aqui, ela meio que inicia a volta do Hulk cinza. Esse Hulk, diferente do verde, o verde era burro, ele só falava Hulk esmaga. Esse aqui tem uma personalidade mais ignorante, ele tá pouco se fudendo pro mundo. Ele é um cara escroto. Ele é um cara escroto, ele é exatamente isso. Muitos acharam que até os heróis acharam que o Hulk amadureceu, até brincavam com isso nas HQs. O Hulk amadureceu, agora ficou adolescente ou adulto, assim. Dizendo porque ele teve uma evolução de fala, consegue falar, todo mundo se espantava. E aí depois da volta do Hulk cinza, veio uma fase que é muito celebrada pelos fãs, que é a fase do Senhor Tirateima, que é quando o Hulk cinza vai pra Las Vegas e ele vira Leão de Chácara. Mas nesse processo o que acontece? O líder explode uma bomba nuclear. O líder é o cabeçudo lá. O líder, pra quem não sabe, é um cabeçudo. E explodiu uma bomba gama atômica na cara dele e todo mundo achou que o Hulk foi morto. Ele foi contratado a trabalhar em Las Vegas como Leão de Chácara, como o Guedes falou. E mais absurdo de tudo é que ele vestia a terra em tudo. Só que as pessoas viam aquilo e falavam assim, qual é o seu problema? Eu só tenho problema de pele. Ninguém reconhecia que era o Hulk cinza, né? Era bem engraçado. As histórias até eram bem legais, eram divertidas, assim. O único problema que acontecia é que o Hulk sempre entrava, o Tirateima, claro, entrava em brigas toda hora, que às vezes destruía parte dos cassinos, até que chegou um momento que o chefe, ele entrou com uma briga com um Abominável, se não me engano, que ele falou assim, cara, chega, cara, você não pode mais trabalhar aqui, porque, você só arruma confusão, entendeu? Eu vou demitir, eu gosto de você, mas eu vou ter que te demitir porque você tá causando muito prejuízo. Aí depois que ele demitiu, passa um tempo de história de encontro, como de Ferro, que na época tava aleijado, não sei como. E ele era amigo do Bruce Banner, né? Era amigo do Bruce Banner, sim. E o que aconteceu? Chegou um momento em que o Bruce Banner... voltou o Hulk verde. Por quê? Do nada, foi assim, explodiu. Ele viu a Betty Ross,
assim, do nada, aí voltou aquele espírito dele de Hulk verde na mente dele. Ou seja, não adiantou nada separar os dois. Não adiantou separar os dois, nem juntar. Aí voltou a ficar verde. E nesse meio tempo ele ficava verde de dia, porque ele ficava com raiva, e de noite voltava a ser cinza. Só que isso começou a entrar em conflito. Até que vinha uma história. Essa edição aqui, que vocês podem ver, tá uma porradaria. O que é essa edição? Essa edição começa o arco Peter David. O Peter David revolucionou o Hulk desde a época do cinza, que foi nada mais nada menos que o quê? Ele explicou que o Hulk é nada mais uma patologia, são personalidades reprimidas da infância de Bruce Banner. Porque o Bruce Banner foi mostrado que nas histórias o pai dele batia nele, batia na mãe, e era uma criança que queria ficar em paz. O Hulk verde representava a infância do Bruce Banner, que ele é reprimido e queria ficar em paz. É por isso que ele fala que nem uma criança, né? Inclusive. Ele bate, que fica batendo nas coisas que nem uma criança, ele tem um comportamento de criança. Sim, aí o Hulk verde, o Hulk cinza representa a adolescência reprimida dele. É que, no caso do cinza, ele é tipo foda-se. Ele liga ali, chega na mulher. É um adolescente. É um adolescente típico. Então o Samson, Dr. Samson, pra quem não sabe... Leonard Samson é um cara que... Foi afetado pelos raios gama, mas ficou ok. Tá conhecido aqui no Brasil como Sansão. Ele depois que foi afetado pelos raios gama, ele era um cara normal, assim, e ele foi afetado pelos raios... Psiquiatra, na verdade. Ele era psiquiatra e foi afetado pelos raios gama, e ele virou um monstro... Não um monstro, só ficou com cabelo verde e teve força aumentada. Ele ficou fortão e com cabelo verde. Aí ele decide chamar o Mestre do Picadeiro. Quem não sabe, o Mestre do Picadeiro tá em todas as histórias dos anos 60 da Marvel. Desde o início. Ele é um vilãozinho bem reba, inclusive. Que ele tinha um troço de hipnotizar pessoas. O que ele decide fazer? Hipnotizar porque o que acontece? O Hulk fica no meio da rua se transformando em verde e ao mesmo tempo cinza e começa a se auto-agredir. Mas aí você pensa, ele tá se auto-agredindo? Não, porque dentro da mente dele, as duas personalidades estão em conflito. Então o Samson pede pro Picadeiro hipnotizar ele pra poder entrar na mente dele e resolver esse problema. E o que acontece? O Hulk tem uma batalha, porque de tentar ver ou curar o Hulk ou fazer alguma coisa pra parar. E então eles conseguem fundir o Hulk num só, fazer o Hulk definitivo, que é começa essa edição aqui, que é o professor. Na época ficou considerado a cura do Hulk, ele conseguiu eliminar os dois Hulks de uma vez. Só que no futuro, como eu vou falar mais pra frente, descobriu-se que o Samson, eu já vou adiantando aqui, o Samson na verdade fez o Bruce Banner estava então numa crise, então ele teve que conter isso mentindo pra ele, que na verdade o professor seria a terceira personalidade do Hulk, que é nada mais nada menos que o quê? Que é a junção do Hulk verde com o cinza com a mente do Bruce Banner. Ou seja, é o Hulk inteligente. Sim. Ou seja, o Hulk ele é um cara com distúrbio de personalidade. Sim, isso. Ele tem 4 personalidades até aqui. O Hulk, cara, ele é um enfermo. Como é que é? Um cara doente. Pois é. E essa fase foi longeva também, chegou a concorrer ao Eisner, né? O Peter David, ele é o cara que lançou o Hulk pro estrelato, né, cara? Sim, fase divertida. Por exemplo, tem uma história que o Rick Jones vai casar, né? Aí chama os Vingadores, todos os heróis, porque, ele conhece pra casamento da Marla, eu acho que é Marla, e descobre que ela tinha um filme pornô. Aí os heróis vêm aqui e ficam abismados. É uma história muito engraçada também. A fase do Peter David, ela tá pro Hulk, assim, mais ou menos como a fase do Ed Brubaker tá pro Capitão América, sim, talvez. Só que aí a fase já começa a decair um pouco quando chega aqui nas edições da Marvel 97. Esses formatinhos aqui eram muito toscos, 97, 98, 2000. Sim. Aí chega a fase no 97, começa a decair porque ele saiu de um grupo lá e tal, não fica boa. Começa a ficar meio ruinzinha, né? E nesse meio termo, o Hulk acabou sendo teletransportado no tempo, pro futuro. Essas duas histórias é um clássico do Hulk, Futuro Imperfeito. Sim. É uma história legal, eu lembro de ter lido. Eu não me lembro muita coisa, mas... Eu lembro aqui. É o seguinte, o Rick Jones, uma resistência contra o Maestro. Quem é o Maestro? Pra quem não sabe, o Maestro é o Hulk do futuro. Isso a gente descobre depois, na segunda parte da revista aqui. Ele é recrutado por um grupo no futuro que é uma rebelião contra um tal de Maestro, que futuramente você vai descobrir que foi o Rick, que é o que é estado pelo Rick Jones, e o Maestro nada mais nada menos que o Hulk. Filho da puta, ditador. Filho da puta, porque uma bomba explodiu na cara dele, ele enlouqueceu com essa bomba e ficou mais forte. Mas ele virou ditador, né? Virou ditador. É lei do mais forte, né? Então, tipo... Sim, é um Hulk maluco. Sim. Que intercala com essa história que, tipo, o futuro imperfeito pode acontecer. Ele começa a enlouquecer, a deixar a barra crescer, querer... É uma história bem interessante, só que os desenhos não são lá essas coisas, é um desenho muito plástico. Os vilões do Hulk, assim, tipo, eles são
meio sinistrinhos, assim, tipo o Maestro, o Líder, o Abominável, aquele outro, o Behead, você lembra? Eu lembro dele. O que acontece? Houve um massacre em que os heróis foram dados como os mortos, só que foram pra outra dimensão. O que aconteceu? Em vez do Hulk ir pro inteiro pra essa dimensão que o filho do Frank Richards criou pra salvar os heróis, Bruce Banner foi separar o Hulk de novo. Aí o Hulk ficou de fora e o Bruce Banner ficou numa outra dimensão. Que maluquice, Só que esse Hulk estava emanando muita radiação gama e criando não sei dizer, um terremoto, porque... O Hulk é uma bateria, é isso que você tá falando, cara. Meu Só Deus do céu. que foram histórias desenhadas pelo Mike Deodato, foi aí que começou, né, nos anos 90 que ele tava começando a estrear sua arte, né? Mike Deodato também é outro nome bem forte aí nos quadrinhos. Bem forte, né? nos quadrinhos, sim. Uhum. E era uma fase que, tipo, o Hulk tava burro, dependia do... Não tinha o Bruce Banner, entende? Depois disso, o Bruce Banner, eles voltam a se unir. O Hulk e o Bruce Banner que estavam separados voltam a se acoplar. Sim, voltam a se acoplar e aí finalmente o General Ross volta, ele aceita que o Bruce Banner é Hulk e deixa ficar com a filha. O Bruce Banner tem um momento de paz na sua vida, ele tá com a sua esposa na base militar, não sei se é vida pacífica. E o General Ross, enfim, deixa a Betty Ross e ficar com o Bruce Banner. Sim, né? Sendo que do nada a Betty Ross cai no chão e quando o Hulk descobre, ela tá cheia de radiação, quase morrendo. Aí Uma hora tinha que acontecer, né? Mas ele fica desesperado. Eles põem ela em criogênio, preservar pra ver se encontra uma cura. E o que o Hulk descobre é que o Abominável fez uma transfusão de sangue pra Betty Ross pra matá-la, pra atingi-la. Porque o Abominável é nada mais nada menos que o Hulk soviético nos anos 60. Depois isso foi mudando aos poucos. E ele queria essa vingança porque ele perdeu sua esposa também. Então ele queria fazer o Hulk sofrer. O Abominável é um bicho muito escroto, ele parece um sapo, cara. E o Hulk, fica bolado, chega a procurar a resposta e no final ele perdoa o Abominável. Eu achei até estranho, né? Aí chega a fase do Paul Jenkins. Paul Jenkins nos anos 2000. Eu vou citar a fase do Cães de Guerra, porque o início dela é... Cães de Guerra é essa daqui que saiu encadernado lá fora, né? E saiu aqui pela Salvage Capa Vermelha. Isso daqui é um encadernado que você importou, né? Certo. E o que acontece? Eu vou citar essa fase porque no início das edições era John Byrne e não era uma história muito boa. Aqui conseguiu consagrar. Aí apresenta o General Reich porque ele é 2 vezes pior que o Ross, ele é muito maluco, ele tem um filho, se não me engano ele tem a esposa, é isso, que ele quer curar com radiação gama. É uma loucura essa história, mas ele é muito boa. O Reich é 2 vezes pior que o General Ross, né, porque ele quer caçar o Hulk de verdade, então. E não só isso, a história explora as 3 personalidades do Hulk, então o Hulk vai intercalando, tem vezes que ele vira verde, o burro, o cinza, professor. Destaque pra esse professor porque ele fica com coque. E o penteado dele não sei pra quê, mas tudo bem. E é essa história aqui que tem 3 cachorros. 3 cachorros, né? Que ele manda os cachorros que é cães pastor alemão, não é aqueles poodles no filme do Ang Lee, e caça ele. O filme do Ang Lee pegou isso como uma inspiraçãozinha. Uma inspiração. Né? Na verdade, o filme do próprio Ang Lee tenta pegar essa fase aqui, só que os quadrinhos, mas não concretiza direito. E depois disso vemos a fase Bruce Jones, porque o Hulk, na verdade, estava com histórias bem perdidas, assim. Na verdade, o grande problema do Hulk, assim como está para Superman, é que é difícil manter a história, porque o Hulk, assim como o Superman, ou o Superman você tem que saber como lidar com a questão de ser Messias e tal, e o Hulk porque é um ser bruto e complexo psicologicamente. É que o Hulk é um personagem fácil de cair na repetição. Né? Esse é o problema. Mas o que o Bruce Jones faz? É vazado uma fita em que o Hulk está quebrando um prédio e uma criança é morta. As pessoas ficam comovidas. E nisso começa uma fase de conspiração do Hulk. Existe uma agência governamental, no início, é claro, que quer caçar o Hulk e pegar o sangue dele. E nisso o Bruce Banner vai ter que se esconder. Então é uma fase que ele fica até careca pra se despistar. É uma fase que as primeiras edições são excelentes. Porém, ao longo delas, Bruce Jones acaba perdendo a mão, porque ele cria coisas absurdas. Por exemplo, o final da série é tudo orquestrado pelo líder que tinha morrido nas histórias do Hulk e só tinha o cérebro dele. E essas histórias, elas saíram aqui no Brasil em Hulk Demolidor e depois numa revista mensal O Incrível Hulk da Panini. E se encerra depois no Universo Marvel, as primeiras edições. Sim, pois é. Então é uma história que começa muito bem, teve bons momentos e depois decaiu um pouco. Você está perguntando, tem mais coisa do Hulk? Existe, só que as histórias não são memoráveis assim. Então já nessa época, assim, né? Sim, aí o Hulk, depois de Bruce Jones, começou a ficar numa fase mais perdida ainda. Peter David voltou, mas fez uma história meio meia boca. Fizeram uma história nada a ver. Só que o que aconteceu? O Hulk é um perigo, ele já fez várias merdas ao longo dos anos de destruição. Um dia o Hulk inteligente decidiu desarmar a bomba gama. A bomba gama explodiu na cara dele, ficou cinza e careca. E foi pra Las Vegas destruir. E mandaram o Quarteto Fantástico, vulgo coisa, ir na porrada com ele. Após esses eventos, os Illuminati fizeram uma balança assim, tipo, o Hulk é uma ameaça. Illuminati que são quem? Que na verdade é nada mais nada menos que Homem de Ferro,
Professor Xavier, Reed Doutor Richards. Estranho, Reed Richards, Namor. E o Raio Negro. Raio Negro, que eles querem evitar que problemas aconteçam antes de existirem. Aí, na época, o Nick Fury tinha saído de cena, era a Maria Hill. A Maria Hill no início era bem babaca, era bem chata. Isso foi na mesma época da Guerra Civil. Quase perto. Foi mais ou menos perto Eles da Guerra previram Civil. até a própria Guerra Civil. Aí eles fizeram uma conversa, que nessa mesma conversa previram a Guerra Civil e não fizeram nada a respeito. Eles dizem assim, vamos exilar o Hulk. O que eles fazem? Pega um Nick Fury de inteligência artificial, diz que tem uma missão lá no satélite da SHIELD, ele vai lá, só que prende ele numa nave e ele manda pro espaço. Sim, ele é enganado, né? Ele é enganado por eles. E eis que chega a grande fase do Hulk, que vai estar no filme. Hulk. Que tá aí no Thor Ragnarok, né? É. Do Hulk. Que é uma fase, porra, muito boa, assim. Que, Eu li e gostei muito, assim. Tipo, curioso, essa seria uma das várias personalidades. Ele é uma mistura de Hulk verde com cinza. E tem mais a personalidade do cinza, porque ele tá pouco se fudendo pras outras pessoas. É a fase que só tem o Hulk, coisa que todo mundo queria ver. O Bruce Banner aparece só uma vez. Numa ceninha rapidinho. Você vê o quê? Violência, que é um blockbuster, na verdade. Porque você tá vendo só ação direto, frenético. Tem uma história envolvente, mas o foco dela é ação. Não, e o mundo de Sakaar é muito foda, né? É um mundo meio distópico. É um mundo... Não, é um mundo... Ao contrário, ele é uma Idade Média total, que tem Coliseu, essa coisa... Sim, mas ao mesmo tempo é distópico porque tem injustiças, tem aquelas coisas. E aí, tipo, é uma história muito divertida, muito legal de se ler, com personagens legais. O Korg, que é um bicho de pedra. O Mike, que é um inseto bizarro lá. Assim, eu acho que essa história aqui é uma história excelente e eu acho que ela justifica por que o Hulk não tá na Guerra Civil. Porque senão, se o Hulk estivesse na Guerra Civil, o lado que estivesse com o Hulk automaticamente ia ganhar, talvez. Então... Não só ganhar, ia causar grande estrago, né? Pois é, então por isso eu espero dar uma desculpa pro Hulk ser tirado. No final da história, spoiler, ele derrota o Imperador, que era um filho da puta babaca lá. E vira rei. Ele vira rei de Sakaar, vira rei do planeta inteiro. E consegue a Kaera e engravida ela. A Kaera, que era a ex-mão de ferro do rei, que vira a esposa do Hulk, né? Quando você pensa, finalmente o Hulk tem paz na sua vida, a nave que trouxe ele explode e deixa uma mensagem, e repete a mesma mensagem que repetiu pra ele dos Illuminati falando, e ele explode, causando um terremoto, destruição no planeta. Não, acaba com as placas tectônicas e o planeta fica com os dias contados. Eles conseguem salvar uma partezinha pequena. Só que é o grande problema, Kaera morre. Hulk fica puto, mais puto que o normal, né? Junto com o filho, depois a gente vai descobrir que não é bem assim, mas assim. E aí, o Hulk fica possesso. E aí vem Hulk contra o mundo. Eu na época, eu gosto, como eu digo, é um puta. Ele continua sendo um blockbuster. Não, puta não. Ele continua sendo um blockbuster, né? Porque ele vem à Terra na busca de vingar, pegar cada membro do Illuminati e capturar e botar numa arena e mostrar, seus filhos da porra, o que vocês fizeram. Mas eu acho uma história tão besta, cara. Vazia, parece que ela aconteceu em 2 dias, tá ligado? É só porrada. E eu não gosto da arte do John Romita Jr. nessa história. Vou dizer que a arte dele nessas. Aqui tá meio. Ele não caprichou, não quis mostrar o talento que ele tem. Pois é. Mas é uma história que ele vem, se vinga. Depois, no final, o Sentinela de tanto cuidoso que em vez de... Porque, na verdade, o Sentinela era um outro herói também. Ele podia já ter... dourado. Qual é o Super-Homem? Ele já podia ter impedido essa porra. Mas ele ficou naquela, não vou. E no final entra uma batalha final. O Hulk é impedido pelo Tony Stark, que absorvem a radiação dele, prendem ele. Sim. E nisso fica 1 ano sem história do Hulk. Sim. Até que surge, infelizmente não tá aqui, tá em algum lugar aqui no meu armário, surge um Hulk vermelho. Aí todo mundo se pergunta, caralho, que porra é essa? Tem um Hulk vermelho. E eles vão perguntar... Hulk vermelho é o Rook, que eles chamam. Rook, aqui no Brasil com R, o Hulk e o rubro. De Red. Sacou o trocadilho do cadinho? Agora, H significa verde? Não, então... Ok. Aí eles vão na prisão perguntar ao Bruce que porra é essa, porque tem um Hulk vermelho que assassinou o Abominável com uma pistola gigantesca e... Tem o Hellboy, então. É isso, né? E que emite radiação só de pisar e deixa as marcas. Que babaquice. E adivinha quem criou o Hulk vermelho? Sim, Jeff Loeb, esse merda, que eu odeio ele. Eu só gosto dele nas histórias que ele criou do Batman nos anos 90. Com Tim Sale. Isso ele sabe fazer, mas depois... Em algumas coisas também na trilogia das cores da Marvel também. Sim, isso é sensacional. E eu já falei isso em outro programa. O Jeff Loeb, ele roteirizou o Comando para Matar, aquele filme do Schwarzenegger bom pra caralho. Por um tempo que se criou o mistério, quem é o Hulk vermelho? Aí depois surge uma mulher Hulk vermelha. Aí, porra, tu fica perguntando que merda é essa? Aí quando você vai descobrir que é o General Ross, que ele fez um pacto com o líder pra tentar salvar a Beth Ross, que estava sobre aquele criogênico. Aí o que fizeram?
injetaram nela a radiação gama e transformaram a Betty Ross na mulher Hulk vermelha também. Ou seja, é uma maneira de trazer ela de volta à vida. Um momento de reflexão aqui. Hulk vermelho, aquele bichão, traulitada, vermelho, pegando fogo. Nada mais era do que o J. Jonah Jameson do Hulk. O que acontece com a porra do bigode dele, que eu não sei. Nos quadrinhos de agora ele tá com o bigode. Agora, né? E eu acho uma hipocrisia também que fizeram, porque pô, o personagem odeia o Hulk, tem aquela ideologia, porque Hulk representa a ameaça. Aí o cara faz um pacto pra capturar o Hulk e se tornar um monstro. Há uma hipocrisia aqui nisso, entendeu? Me incomodou um pouco porque o roteirista cagou pra isso. Ele simplesmente quis fazer a história pra trazer de volta alguns personagens ativos, né? Sim. Isso me incomodou. E aí depois o Hulk, ele virou meio que um membro... Não só isso, quando soltaram... Virou regular no universo Marvel, né? Não só isso, nesse meio período, ele absorve radiação também. Aí o que ele fez? O Hulk, que voltou a ser burro porque tinha pouca radiação, o que ele fez? Segurou no Hulk, absorveu toda a radiação e curou Bruce Banner, não virava mais Hulk. Mas o Hulk hoje em dia ele é herói, não é? Mas antes não era porque ele tava sob chantagem. Ele era um filho da puta, né? Pois é. Aí, nesse meio termo, surge o Scar, que nada mais nada menos que o filho que sobreviveu à explosão de Sakaar. Sabe, no final do Planeta Hulk, que a Kaiera... Não, no final do Hulk contra o Mundo, a Kaiera morreu, o feto sobreviveu. O feto sobreviveu. E vira o Sakaar, que é aí mais pra frente você descobre que ainda existe um segundo filho do Hulk. Existe isso? Eu não sabia. Ele é mais parecido com a mãe. Depois teve um World War Hulks, não teve? No plural. Vamos lá, vamos por parte. Aí beleza, aí o objetivo de Sakaar é matar o Hulk, o pai dele, porque ele culpa... Scar, né? O Scar. É matar o pai dele, o Hulk, ele culpa o Hulk por isso. Então o Bruce Banner faz o seguinte, porra, vou te treinar pra que um dia, quando eu voltar, você me combata e me contenha. Porque se esse Hulk voltar, o Hulk do planeta Hulk, fudeu. Aí vem o World War Hulks, que é mais nada menos que descobre-se que é o líder que tá planejando isso tudo. Ele tá fazendo uma festa de Hulks. Transformou os Vingadores inteiros em Hulks, temporariamente. Nesse meio termo, o Bruce Banner tenta voltar a ser Hulk, então ele entra num negócio de radiação, segura lá e vai absorvendo. Dr. Samson aparece pra ajudar ele porque ele não tá conseguindo, libera sua radiação e morre. Nesse meio termo. Aí ele volta a ser aquele Hulk, o Hulk do planeta Hulk. Ele luta com o Scar e depois resolve esse tal. E o Hulk percebe, porra, eu tô com meu filho aqui, vamos criar a família Hulk. Que, meu Deus, eu vou só mencionar, não vou falar nada. Eu acho envolvia a mulher Hulk, o Scar, o Korg, o Hulk, o propriamente Hulk, a mulher Hulk vermelha, que era uma família de Hulks. Cara... É deprimente essa história. E o pior de tudo, que a Marvel pegou, adaptou essa história mais ou menos pros desenhos animados. Cara, tanta fase do Hulk que você pode pegar e você adapta essa história de família Hulk, cara. Cara, eu acho que todo vídeo de quadrinho aqui, pelo menos os da Marvel, sempre chega um momento onde eu fico com uma cara de pastel aqui. Porque, caralho, cara... Como assim, cara? Existe uma família de Hulk. Aí depois disso vem uma história bizarra, que no início é legal, que é o Hulk... Parece que conseguiu se separar de novo do Bruce Banner. Caralho, pela terceira vez. Aí ele tá barbudo, se isolado. Só que aí você percebe que é um clone, o Doutor Destino tá envolvido, é bizarro. Não vou nem citar porque... Eu posso citar, tô citando aqui, mas é muito ruim depois. O início é legal, porque tem aquela coisa de tipo, ele tá livre, ele tem sua própria personalidade, Bruce Banner tá na dele, só que o Bruce Banner você vê que é vilão, só que você descobre que aquilo é um clone. O Bruce Banner é vilão. E o que o Dr. Destino fez foi mentir pra ele, dizer que eu te separei do Hulk, eu te separei do Bruce Banner, só que na verdade ele fez um efeito placebo mental. É bizarro. Caralho. Aí depois vem a fase da nova Marvel. Finalmente, o Hulk ao longo dos anos sempre sofreu bullying, porque sempre quando apareceu o Hulk todo mundo já batia pra porrada. Com razão, inclusive, porque ele é um monstro. Só pela aparência, pra tu ver que a aparência não é tudo. Decidiram admitir ele de volta nos Vingadores, só que ele agora segue o seguinte lema: o que o Hulk destrói, Bruce Banner constrói. Ele trabalha pra SHIELD agora e ele consegue se conter. É um Hulk burro, não é mais aquele Hulk inteligente. É até esquisito porque ao longo da sua carreira o Hulk tem inteligências ao mesmo tempo. São histórias roteirizadas pelo Mark Waid, que são missões de infiltração. O Hulk chega lá pra impedir uma operação da IMA. É aquele indestrutível Hulk, é isso? Que saiu nesse encadenado aqui. O Hulk, o indestrutível Hulk, que R$80 eu não comprei. Depois eu acho que dá uma decaída, né? Aí depois o que acontece? O Bruce Banner tá lá no seu laboratório, porque ele conseguiu um laboratório pela SHIELD, né? Finalmente tem seu laboratório. Ele leva um tiro na nuca. Nesse tiro que ele leva, ele é capturado por alguma coisa. Ele é operado e ele fica meio débil. Ele fica meio criancinha numa cidade onde é uma cidade fantástica onde todo mundo manipula o Hulk. Os Vingadores vão lá e intervêm. Aí, pra salvar o Bruce Banner,
eles decidem botar o Extremis no o Extremis, sim, o Extremis, que é aquele negócio criado pelo Homem de Ferro no cérebro dele. E há uma mutação no cérebro dele. Transforma o Hulk em uma pessoa mais inteligente, com moicano, com cavanhaque. Ele vira um tiozão. Não, o pior de tudo, ele não quer se transformar bem. Toda vez que ele se transforma, ele dopa. Quando que o Hulk quis ser o Bruce Banner, né? Não, ele deu, assim, não é que eu deu bem, esse Hulk consegue ser mais inteligente que o próprio Bruce Banner. E é uma fase muito, é legal pra caralho, cara. Por incrível que pareça. A ideia parece ser George de ser o Extremis. Sim. Mas, pô, é do caralho, ele faz muita coisa boa. Ele consegue curar os Hulks, que é o Bomba A. Que Bomba A, esqueci de citar, é o Rick Jones que transformaram ele, é absurda essa história. Curaram o filho dele, o Scar. Curou a mulher Hulk vermelha. Curou o Hulk vermelho, que foi até preso porque ele fingiu a própria morte, né? Isso é um crime no exército. Que confusão. Aí depois disso vem as Guerras Secretas. Aí depois disso, Amadeus Cho vira Hulk. Aí você pergunta, o que é o Hulk? O que é Amadeus Cho? Amadeus Cho. Tá parecendo aquele personagem do The Room que chega do nada no final. É verdade. Ok. E Amadeus Cho, eu vou agora explicar. Amadeus Cho, ele é um retcon embutido na cronologia do Hulk. Ele uma vez viu o Hulk, apoiou o Hulk quando ele mais precisava e, tecnicamente, ele virou amiguinho do Hulk. Ele esteve no Hulk contra o Mundo, também numa história spin-off. E ele decidiu ver o Hulk, que a justificativa, o Hulk foi explodir uma bomba gama e ficou selvagem. Ele pegou essa radiação e botou pra ele. Então ele virou um Hulk. É um Hulk meio pimposo, não sei. Pintoso. Pimposo, é aquele cara supetão, se acha o fodão. Ele tipo adolescentezinho, que é o Amadeus Cho. Cara, mas assim, vem uma questão que é importante. Uma coisa é você pegar um personagem e botar ele, ter histórias à parte, como é o Homem-Aranha com o Miles Morales. Tem Homem-Aranha e Miles Morales. Outra coisa é tu substituir um personagem que tem 50 anos de história e dizer assim, foda-se ele. Isso que me incomoda. As 5 primeiras edições são legais, depois fica meio chatinho, né? Não vale a pena. Agora acabando com essa porra desse puta puteiro chato do caralho, e vamos falar sobre os especiais do Hulk. Hulk, né? Teve essa minissérie aqui do Jeff Loeb. Pois é. E do Tim Sale. Essa porra aí, velho. Que eles recontam novamente a origem do Hulk. Sim, se você quiser ver a origem do Hulk recontada brevemente e de uma maneira decente, tá aqui. O Hulk Cinza faz parte da trilogia das cores, que tem o Hulk Cinza, o Homem-Aranha Azul, que a gente já citou no vídeo do Homem-Aranha, e o Demolidor Amarelo. Que futuramente, quando vier a terceira temporada, a gente vai falar dele. E aí, tipo, o Hulk, ele é uma história legal, eu acho que ela é Tem cenas que inspirou o filme. O de 2008, a cena da caverna e tudo. Assim, ela é uma história meio... É boa. Mas é a mesma fórmula Jeff Loeb. O que é a fórmula Jeff Loeb? É um personagem falando no gravador. Um assassinato misterioso. O que é o assassinato misterioso? Por exemplo, nessa história, o Bruce Banner é dado como morto. Aí tem aquele grande mistério, quem é o Bruce Banner? Cadê o Bruce Banner? O que aconteceu? E na verdade é o Hulk, é tipo isso. Eu acho que o problema dessa história aqui é que ela não tem muita identidade, sabe? Ela é só... O que o Homem-Aranha Azul foi pro Homem-Aranha, essa história é pro Hulk. É ele relembrando a Betty Ross. Ó, que grande mistério. Num gravador, inclusive. E o Hulk teve várias participações... Tira o gravador do Homem-Aranha Azul e coloca uma conversa dele com o Leonard Samson. É essa história aqui, basicamente. É exatamente isso. Vai falar. O Hulk teve várias participações, assim, especiais. Até uns... Por exemplo, esse crossover, aqui, né? Crossover que não faz parte de nenhuma cronologia, que é o crossover com Superman e Hulk. Aqui eles pegam a história bem no início, o Hulk no início dos anos 60, com o Superman nos anos 60, entrando no embate que envolve o Lex Luthor, querendo... É uma história bem legal, o crossover bacana. Teve outra participação que eu não tô achando na HQ, que é o Hulk Darkness, que é desenhado pelo Darren No e escrito pelo Paul Jenkins. Paul Jenkins tem seu nome na indústria das HQs. Depois, novamente, em 2003, Peter David e Darren No, que escreveu a fase do professor. Desenhou a frase do professor, é claro, o Darren. Ele fez uma história muito boa que é Hulk o Fim. O Fim. O que se trata o Fim? Porque muitos pensam que o Hulk é imortal. Ele vai ser imortal porque ele tem duas personalidades e vai se transformar na Fera Verde. Ele é praticamente isso mesmo. E é isso. A história se passa 200 anos no futuro, um mundo pós-apocalíptico que não existe mais ser humano algum, a não ser o Bruce Banner. Onde o Bruce Banner tá com mais de 200 anos na cara, mano. E a história... Esse é o Hulk aqui no futuro, cabeludo. E o que acontece? Houve uma explosão nuclear, matou todo mundo. Holocausto nuclear, né? É. Holocausto nuclear, e o único que sobreviveu foi o Hulk e as baratas. E só, né? Só isso. E o grande embate dele é que o Bruce Banner quer se matar, ele não aguenta mais viver. Pois é. E no final ele consegue isso. Mas aí tem aquela frase que me deixou arrepiado, que o Hulk fala assim, pô, finalmente me livrei do Hulk, do Bruce Banner, o idiota, não sei o quê.
mas Hulk sente frio. Porque ele sentia uma parte dele morrendo. Entendi. Essa parte é muito foda. E uma outra história muito boa também é o Banner também, que eu tenho, mas eu não trouxe aqui. Que o Hulk, ele tá, tipo, chegando nos limites da putaria. Ele tá destruindo cidades, matando uma cacetada de gente. E aí o Bruce Banner, ele tenta se matar. E ele coloca uma pistola na boca e dá um tiro. E aí ele vira o Hulk e o Hulk cospe a bala. É uma cena que, inclusive, inspirou uma cena deletada do filme do Edward Norton. E é uma história muito boa porque... E cita os Vingadores. E é uma história muito boa porque é o ápice do desespero do Bruce Banner. É ele querendo se matar porque ele não se aguenta mais. E aí, tipo, e tem porrada dele com o Leonard Samson e tudo. E essa história, ela foi meio que escrita pra ser meio que o capítulo final, entre muitas aspas, do Hulk. Então, o final, ele é um final meio ambíguo. Será que o Bruce Banner conseguiu se matar? Será que não conseguiu? É uma história muito boa, apesar da arte... ser horrorosa. Que é horrorosa. É de fuder. Muito ruim, muito ruim. A arte é muito ruim, mas o roteiro é muito bom. Bom, o que nós podemos dizer é que o Hulk, com 55 anos de idade, ele ainda é um personagem interessante, apesar de todas as maluquices que fizeram com ele nos quadrinhos. Sim. Então, tá aí um monte de dica aí do Hulk pra você ler. Pra você ver. Pois é. Comprar em sebos também. E pra finalizar, quem é a mulher Hulk? Quem é a mulher Hulk? É a prima do Hulk. Jennifer Walters. Que acabou ficando com algum problema no sangue e o Bruce Banner tem que fazer uma transfusão de sangue e fez uma transferência do sangue dele, só que o sangue dele tem radiação, então ela virou uma mulher Hulk. Mas ela virou uma mulher, tipo... sensual. Ela não virou uma monstra, não. Ela virou uma mulher sensual fortuna. Pois é, cara. E aí, que ao longo dos anos foi até símbolo sexual, cara. Sim, ela foi sexualizada literalmente, tipo... E eu sei que o auge dela foi nas histórias do John Byrne, que ela quebrava a quarta parede e tudo, falava com o próprio John Byrne, inclusive, em algumas horas. Ah, mata o John Byrne também. Olha aí, uma boa dica aí pra você. A mulher Hulk é uma personagem carismática, eu acho. Assim. Bom, então é isso. Chegamos ao fim desse especial do Hulk, personagem tão querido. Eu fiquei aqui calado ouvindo ele falando as maluquices aí. Mas o Hulk é um personagem legal pra caralho. Deixa aqui nos comentários o que você gosta de Hulk ou tem interesse, o que você acha. Quais as suas dicas de Hulk aí? Sim, se tem coisa que a gente deixou de falar, infelizmente, porque a gente não leu, acrescenta também. Não esqueça de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. E é isso. Valeu. Um abraço. Valeu.